Amém, amados? Bom dia. Mais uma vez aqui estudando a palavra de Deus e compartilhando aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. Eu orei muito essa semana, eu estava com muito desejo de falar um pouco sobre essa questão geopolítica. Eu estou preparando estudo, quero chamar a igreja para nós reestudarmos alguns conceitos dos juízes, tá? Mas eu sinto que a igreja precisa antes entender algumas questões, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado, parece que ainda algumas pessoas não conseguem entender seriamente o que foi a Páscoa, nós acabamos de sair dela, né? E o que foi realmente a morte e a ressurreição, mas a princípio a morte. Nós falamos muito sobre a ressurreição, toda a base do cristianismo está aí, tá? Os que nos fortalecem, o que nos leva realmente ao posicionamento é a ressurreição, mas tudo começou com a morte. E é isso que nós precisamos entender, amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos mais uma vez nos colocarmos diante de Ti, pedimos a Tua bênção, Tua sabedoria, Tua graça, Tua misericórdia. Clamamos, ó Deus, para que nesse dia e nessa semana nós possamos mais uma vez vivenciarmos, tá, o Teu amor e a Tua bondade, conforme a Tua palavra nos diz, Senhor, que a Tua bondade e a Tua misericórdia iriam nos seguir. Que isso seja uma semana profética em nossos corações, Senhor. Queremos também abençoar a vida de cada família pastoral na cidade de Uberlândia, pedindo e clamando para que o Senhor levante intercessores sobre essas famílias, para que as suas bênçãos estejam sobre eles. Levante mantenedores, Senhor, para que as tuas provisões estejam sobre eles. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, o livro de Romanos, nós já tivemos oportunidade, quando nós estávamos ainda na Cesar Alvim, de estudarmos este livro, uma carta de Paulo, uma carta importantíssima. Lutero diz que é o Himalaia teológico, tá? E muitos outros pensadores, teólogos, estudantes e homens de Deus estudaram o livro de Romanos, porque o livro de Romanos é um conteúdo teológico, assim, uma hermenêutica fantástica, uma exegese assim, fortíssima, né, nas palavras que Paulo vai escolher para identificar aquilo exatamente o que aconteceu na cruz. E entre vários versículos, talvez o que mais me chama a atenção, por causa das palavras que Paulo coloca e daquilo que nós queremos propor no nosso estudo, está no Romanos capítulo 6, versículo 23, tá? Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira palavra que eu quero destacar aqui, amado, é a palavra salário, tá? Essa palavra no grego é a palavra opsonion, né? Ela significa um pagamento devido a uma pessoa. Quando Paulo usa essa palavra, Paulo está dizendo assim: Silas, eu e você tínhamos uma dívida para com o pecado. E aqui, amado, nós não vamos entrar na discussão se Adão não tivesse caído, se foi Eva. A questão não é essa, a questão é: existe uma dívida. É aquele momento que talvez você vem receber uma cobrança e você quer justificar essa cobrança, e o cobrador diz: olha, eu não quero saber, está aqui a legalidade, e eu posso executar esta dívida. Então, essa palavra, tá, vem de opposition, né, de opositor. Tá? No latim, ela vai ser o nosso opositor, aquele que tem algo contra nós. Tá? E não é algo irreal. O diabo, antes de eu e você entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, ele tinha um documento real. Ele tinha uma cobrança real. Tá? Continuando no versículo, porque essa cobrança real, tá, seria cobrada através da questão da morte. Agora, é interessante, amados, porque a palavra morte aqui, que Paulo vai usar, não é a palavra necros, da morte física do corpo, mas é da palavra thanatos, né, que não é uma referência à morte física, tá, mas sim uma morte existencial. A palavra thanatos no grego está muito relacionada com aquelas pessoas que perderam os seus sonhos,
ou que foram desviadas de um projeto. Quando Jesus ele vai se referir às pessoas, essa palavra que as pessoas estão mortas existencialmente. Só para Lázaro, que ele vai usar a palavra necros, necrolai, né? Que ele está morto, morto mesmo. E é interessante porque o que o pecado fez é roubar a nossa vida existencial. O próprio Jesus, quando vai dizer sobre o nosso opositor, aquele que vem cobrar a nossa dívida, né? Ele fala assim, ele veio para te matar, para te roubar e destruir. Tá? Primeiro ele mata os nossos sonhos, depois ele rouba os nossos projetos e, por fim, o que restaria apenas a destruição. Tá? Aqui nós podemos chamar do fogo eterno, mas nesse momento, o que Paulo está tentando entender, Paulo não está falando para a igreja depois do arrebatamento, ou para aquelas pessoas que vão morrer e aí terão que ou ir para o céu ou ir para o inferno, conforme tá, nós compreendemos como protestante, que a única maneira de você adentrar aos céus é através do Senhor Jesus Cristo, porque ele que morreu naquela cruz. Então, ao morrer naquela cruz, ele vai pagar esse salário. Tá? E a morte dele ele não foi apenas física, mas foi uma morte existencial por causa dos meus pecados, dos nossos pecados. E ao ressuscitar, ele traz a legalidade, tá? Para que eu e você possamos adentrar de volta aos projetos de Deus. Por isso que quando Paulo entendeu isso, não apenas em Romanos, em Efésios também, ele fala assim que essa situação nos levou, tá? Nos levou a estarmos numa região celestial. Paulo vai trabalhar muito essa questão de eu e você estarmos ou vivermos nessa região celestial. Tá? Que ele coloca que essa região celestial ela está acima de principados, potestades e dominadores do ar. Tá? E continuando, Paulo fala assim, ok, se esse salário, se essa cobrança veio roubar, alguém fez alguma coisa em meu favor. Só que antes dele falar o que foi feito, porque ele poderia falar, ter escrito assim, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é do nosso Senhor. Não, ele deixa claro algo que o protestantismo, né, principalmente a reforma, vai entender de uma forma fantástica e vai se levantar contra o legalismo e a religiosidade e toda aquela questão por detrás das vendas, das indulgências, comprar salvação. Há muitas pessoas ainda hoje que acham que pode ser comprada, né? A salvação se compra, as minhas atitudes, né? E por isso que Paulo falando, olha, então Paulo para tentar explicar isso, ele vai usar uma palavra dom gratuito, um dom gratuito, uma coisa que veio de graça. Essa palavra, né, no grego, é a palavra charisma, de charis, né, algo dado com planejamento e não por merecimento. Eu gosto muito dessa definição que o Lextan coloca. Algo dado por planejamento e não por merecimento. Tá? Eu preguei domingo passado e eu falei sobre aquele momento, né, de uma crise na vida de Pedro, quando ele escuta que Jesus ressuscitou, né, por causa da Páscoa, e aí talvez todo medo, vergonha, todo sentimento de culpa. Nós tivemos um privilégio uma vez no aulão falar sobre esse sentimento que corrói, que mata, e que muitas vezes é um sentimento muito mais religioso, baseado em mentiras, do que real. Mas ele não deixa de ser um sentimento, não importa a base, se é real ou não é real. Ele é algo que mata as pessoas. E Pedro se afasta, e aí Jesus, né, vai ao encontro dele, mas antes de ir ao encontro dele, Jesus, aquele anjo, né, no túmulo, dá um recado, ó, avisa Pedro, avisa Pedro. Tá? E essa noção de avisar Pedro é por causa da graça. Pedro não merecia. Mas Deus, Jesus, né, o amou, mesmo sem merecimento. Quando Calvino, Lutero e outros pregadores, que nós chamamos pós-reforma, todos eles vão dizer muito sobre essa palavra. E baseado no que Paulo ensinou. A graça, a salvação, não foi pelos meus méritos. Deus não achou nada em mim.
em você, mas mesmo assim ele nos amou. Então, e isso é muito profundo quando você começa a entender. E aí Paulo fala o seguinte, ó, essa coisa imerecida, essa coisa assim que você, eu e você não merecíamos, ela é a vida eterna. Ela é a vida eterna. A palavra eterna, que eu fiquei na dúvida, a palavra vida, né? Nós já estudamos muito sobre ela, a palavra zoe, que Paulo usa aqui, que é você viver existencialmente. Paulo está falando assim, é um jogo de palavra que Paulo fala, ó, existencialmente aqui, agora, na cidade de Uberlândia, né? Você está vivendo existencialmente, mas você tem um projeto para lá. Eu e você temos esse projeto para lá. Por isso que os primeiros cristãos, e se você pegar um pouco mais a história da igreja, alguns anos, e até séculos, mas anos atrás, não precisa ser nem século, amados, você vai ver uma igreja que cantava Maranata, uma igreja que acreditava na Nova Jerusalém. São poucas pessoas, hoje são poucas igrejas hoje que têm enfatizado essa verdade. Nós somos peregrinos. O nosso lugar não é aqui. E essa questão para Paulo era muito séria. Então ele sabia que nós tínhamos uma vida existencial, mas tinha uma vida eterna. E a palavra eterna, a palavra aionios, ou aion, tá? Essa palavra aion, ele vai usar muito em Efésios. Ele fala de um lugar que o Senhor preparou para nós. Em João capítulo 17, Jesus fala isso, olha, Silas, ó Monte Hebron, ó meus amados, eu vou preparar um lugar para vocês. Enquanto isto, eu vou deixar com vocês a minha paz. Amado, você já parou para pensar na profundidade exegética dessa frase? Enquanto eu estou lá preparando o melhor para vocês, eu não abandonei vocês. Eu não vou deixar vocês à mercê de uma pandemia ou de uma crise geopolítica ou de qualquer outra situação. Enquanto isso, eu vou deixar com vocês a minha paz. Porque é a paz que me traz a convicção do amanhã. É a paz que me traz a tranquilidade e a certeza que as promessas serão cumpridas. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando uma pessoa ela está afoita, desesperada, ansiosa, sem paz, né, que o contrário da ausência da paz é a ansiedade, tá? E a ansiedade leva ao pânico, tá, ok? A pessoa que está na ansiedade e no pânico, sabe o que é? Ela não pensa. Ela não consegue perceber. Ela não consegue enxergar. Porque o desespero existencial dela é tão grande que ela se fecha dentro dela mesma. E às vezes o que nós precisamos é parar. Já viu como houve uma época, principalmente da década de 60 para cá, alguns movimentos esotéricos, principalmente os de meditações, ganhou muito espaço, né, nos países, ou seja, nas questões ocidentais. Tá? Por quê? Porque o Ocidente, por si só, é produtividade, operacionalidade, né? Essa proatividade, né? Que o Steve Covey vai se dedicar um livro inteiro sobre esse assunto, era e a marca do Ocidente. Só que com isso nós geramos muita angústia, a necessidade de querer mais, querer mais, querer mais. Aquilo que Richard Foster, né, na celebração desse disciplina, um livro fantástico, ele fala que isso cria uma superficialidade nas pessoas, onde elas são levadas a querer um monte de coisas que nem elas precisam. Isso gera ansiedade, isso gera pânico. Então, essas linhas de meditação entrarem dizendo, sossega, sossega. Só que não conseguiram trazer uma resposta. Ok, eu sossego no quê? Tá, eu estou calmo, mas as coisas continuam. Quando Jesus se refere à paz dele, não se turbe o vosso coração. E se você ler o capítulo 17 de João, aliás, você teria que começar a ler o capítulo 14 para entender dessa paz, para chegar no 17, que é a oração. Tá? Então é uma sequência de pensamento. E aí ele fala, no 15, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre a nossa produtividade. No 16 ele vai falar sobre o consolo que ele tem para a minha vida. Para chegar no 17 dizer, eu estou orando por você. A nossa paz, meu amado, é uma paz existencial. É uma paz que está colocada no kairos de Deus, no tempo de Deus, não no cronos nosso. Por isso que eu particularmente amo essa palavra,
Quem frequenta assiduamente o aulão sabe que vira e mexe nós falamos muito sobre o conceito paulino, porque Paulo é a pessoa que mais abusou dessa palavra aion, porque Paulo entendia que aion estava relacionado com o tempo de graça e de paz que o Senhor determinou para a minha vida. E aí ele vai falando dessa vida eterna, só que ele diz o seguinte, olha, essa vida eterna não foi algo, como nós já falamos no começo do nosso estudo, que nós merecemos, que você mereceu. Essa vida eterna é algo que o Senhor trouxe à existência para as nossas vidas, mas é algo que o Senhor estabeleceu através de quem? Aí vem a grande questão, e a palavra, né, por Cristo Jesus. Nós não vamos estudar Cristo Jesus, mas somente essa palavra por, né? Que é uma palavra no grego muito pequena, mas tem um significado tremendo, que é a palavra gar, que significa instrumento que foi realizado ou através de ou por causa de. São várias possibilidades, aqui é o Strong mais trabalha com essas possibilidades, né? Quem tem acompanhado o aulão sabe que nós falamos muito sobre o Strong, que numerou a Bíblia, né? Todas as palavras. Até hoje, os maiores exegetas ainda estudam e usam o Strong para conhecer a palavra, a etimologia da palavra. E eu, ultimamente, tenho usado o Lextan, né, do programa Logos, né, onde eu acesso não a etimologia original, ou seja, o porquê e da onde que veio essa palavra. Mas aqui eu usei só o Strong porque essa palavra simplesmente mostra o instrumento pelo qual. Então vamos entender um pouquinho o que Paulo estava querendo colocar para nós, amado. O que Paulo estava querendo colocar para nós é que existe um desejo no coração do homem. Um desejo de chegar até Deus. Imagina que essa cadeira representaria Deus, tá? Ela ficou um pouquinho apagada, né? Mas ela representaria Deus e aqui essa pessoa é você. Você tem o desejo de se dirigir a essa cadeira. Imagina que essa cadeira vai simbolizar para nós, o nosso estudo aqui, o trono da graça. Né? Hebreus fala o seguinte no capítulo 19, capítulo 10, versículo 19, que eu e você deveríamos ter ousadia e intrepidez para chegarmos no trono da graça. Tá? Ousadia e intrepidez. Hebreus também vai falar que quando eu e você chegamos no trono da graça, nós nos encontramos, tá, diante de algo que vai estabelecer sobre nós toda a legalidade da nova aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 10 a 12, fala que essa nova aliança, por causa desse trono da graça, foi escrita no meu e no seu coração. Essa nova aliança que foi estabelecida porque alguém morreu, me dá liberdade para chegar no trono da graça. Mas antes disto, tá? Eu sou impedido, nós éramos impedidos de chegar nesse trono da graça por causa do caráter de Deus, por causa da dívida do pecado, tá? Por causa da escravidão e por causa da morte espiritual. Então, amado, veja só. O pecado, ele não vai tirar apenas a vida eterna. Ele vai me impedir de ter acesso a Deus, por causa do caráter de Deus. Eu estou em pecado, o caráter de Deus é santo, nós já vamos estudar. Há uma dívida que é cobrada, o diabo tem cobrado essa dívida. Essa dívida, enquanto eu estou vivo, tá? Veja só, essa dívida vai ser cobrada na minha existência e na minha eternidade. Mas enquanto eu estou vivo, eu já estou pagando ela e ela nunca acaba. Tá? E isso nos tornávamos, né? Lá atrás, no passado, porque eu entendo que eu e você entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, escravo do diabo. E aí sim, a consequência era a morte espiritual, que aí sim é aquele quadro de Apocalipse, tá? Onde João tem a visão final, onde aqueles que não têm a Jesus Cristo como Senhor Salvador seriam lançados no fogo eterno. Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham, que ele começa a mensagem dele dizendo, gente, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz, porque eu li o último capítulo do livro da Bíblia, da revelação da palavra de Deus, e lá no último capítulo fala que vai dar tudo certo para nós.
e nós iremos morar na Nova Jerusalém. Agora, se isso é consequência do pecado, como é que se resolve isso? Aí, por isso que aquele versículo, Paulo fala por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, esse por meio do Senhor Jesus Cristo, o que é? É a resposta de Deus. Então, a resposta de Deus está o quê? Na cruz. Então, lá na cruz, cada uma desse degrau, cada uma desse bloco, né, melhor chamando, ele vai ser tratado. Então, para tratar o caráter de Deus, que é santo, que é perfeito, nós temos aquilo que Paulo vai chamar da propiciação. Tá? Então, a propiciação, ela vai permitir que o caráter de Deus, tá, não cobre de nós o que deveria ser cobrado. Então, a palavra propiciação é a palavra ilasmos, que significa forma de conciliação ou expiação, propiciação usada para referir-se à cobertura da arca da aliança do Santo dos Santos. Uma das questões que era muito clara na vida de um judeu era o ritual descrito, tá, no livro de Levíticos. E quando se tratava do pecado, era uma festa ou um sacrifício chamado holocausto. Neste dia, duas ovelhas eram mortas, quer dizer, sacrificar. Uma era morta, a outra era lançada ao deserto. A que era sacrificada, todo o sangue dela era jogado em cima do propiciatório. Isso significava o quê? Que a questão do caráter de Deus estava sendo sanado ali. Então, o primeiro bloco estava sendo sanado ali. Mas isso tinha que se repetir todos os anos, e nós sabemos disso. Em Cristo Jesus, e Paulo vai falar isto, Hebreus também vai falar isto, em Cristo Jesus nós tivemos um sacrifício para todos os sacrifícios, porque foi o sacrifício perfeito, e ele, ao ressuscitar, ele se torna mediador e o nosso intercessor. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o caráter de Deus para nós pensarmos aqui, tá? Primeira questão, o caráter de Deus é a justiça. Deus é um Deus justo, tá? Por ser justo, Deus não poderia relacionar com o homem. E essa justiça de Deus, tá, com relação ao pecado, produz que a ira de Deus. Muitas pessoas ficam pensando, mas ira, Deus pode se irar, Deus pode se irar. A maneira mais didática que Deus um dia me deu, eu estava orando e eu queria explicar isso, aí Deus ministrou meu coração, enfia o dedo na tomada. Eu pensei na hora, mas se eu enfiar o dedo na tomada, vou tomar um choque. E aí vem aquilo que Deus colocou no meu coração. A tomada está irada com você? Ou a energia que está na tomada é algo natural dela, e você, ao colocar o teu dedão nela desprotegido, tomou um choque, que é simplesmente uma aversão natural da energia dela. E aí Deus ministrou a minha santidade, tá, faz com que a justiça que está em mim não aceite o pecador. Por isso que esse pecador teve que ter o quê? A vida dele banhada no sangue do meu filho, a propiciação. Por isso, quando você levanta aquele cálice na ceia e você entende o que Paulo falou aos Coríntios, e você entende o que Jesus também falou, eu estou partindo, né, esse pão que é meu corpo, mas quando ele levanta o cálice, esse é o cálice da nova aliança. Paulo vai trabalhar muito isso, esse é o cálice da nova aliança. Paulo vai trabalhar muito sobre essa verdade, uma nova aliança que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. O livro de Hebreus vai dizer que por causa dessa nova aliança, tá, essa justiça de Deus, ela está a meu favor agora. Então veja só, a justiça de Deus está ao meu favor. Por isso que essa justiça tem um segundo caráter de Deus, que é o quê? A bondade. Deus é bom. Deus é bom. Você tem uma das frases, né, que quando começa o movimento pentecostal, principalmente lá nos Estados Unidos, né, eles não tinham costume de dizer a paz do Senhor. Não que isso seja errado, irmãos. Mas uma das coisas que eles falavam é Deus é bom. E a pessoa que escutasse, ou seja, a pessoa fala Deus é bom, e o outro deveria dizer assim, todo o tempo Deus é bom. Por quê? Porque eles começaram a entender com
o enchimento do Espírito Santo na vida deles, algo que eles não haviam compreendido até então. Porque muitas pessoas pensam, Deus é bom, mas Deus é bom para quê? Para dar coisas, porque uma pessoa boa dá coisa. Não, meu amado, uma pessoa boa, presta atenção, uma pessoa boa nem sempre dá coisas. Às vezes ela fala não. Uma pessoa boa não vai fazer algo que vai prejudicar a outra. Um pai que é bom e um filho vai pedir algo, meu filho tem lá 14 anos e quer pegar a moto, e o pai, eu sou um pai bom, eu vou entregar para você, ele não está sendo bom. Ele não está sendo bom. Então, quando se fala que Deus é bom, não vai pensar que Deus é bom no sentido de fazer tudo o que eu quero. Deus é bom no sentido de fazer até aquilo que eu não quero. Então, quando nós falamos da bondade de Deus, houve uma queda, tá? Mas não foi aqui. Nós, se Deus quiser, ainda vamos arrumar isso aí. Precisamos comprar um roteador. E quando falamos sobre a bondade de Deus, tá? Nós precisamos entender que o ser bom não é dar tudo, mas é dar o que exatamente nós necessitamos. E só Deus que conhece, Salmo 139, no som dos nossos corações, sabe aquilo que nós necessitamos. E o terceiro aspecto do caráter de Deus, tá? Que impede ou impedia-nos de chegar até Deus, é a santidade. A santidade de Deus, tá? Deus é santo. Quando nós falamos santo, nós achamos que é uma coisa, que nós ainda temos essa visão, né, medieval, de uma coisa contemplativa, né, de uma coisa mansa. Não, amado. A nossa mentalidade cartesiana, né, não tem ainda condições de mensurar, né, a profundidade da santidade de Deus. Quando Isaías tem uma visão da santidade de Deus, ele vai ver que os querubins, eles tampavam o seu rosto com uma das asas. O próprio Deus, quando vai falar para Moisés, Moisés fala, Senhor, mostra-me a tua face. E Deus fala, não, eu não posso mostrar a tua face. Uma das coisas fantásticas no livro de Apocalipse é que porque teremos e por termos lá os nossos corpos transformados, nós poderemos ver a santidade de Deus. Oh, glória, né? Você poder estar diante daquele que é santo, 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 santo. Por isso que a única frase que saía dos querubins era esta, diante da visão de Isaías, santo, santo, santo. Tá? Então, o caráter de Deus, justiça, bondade e santidade, impedia o homem de chegar até Deus, mas ele vai ter a resposta aonde? Ele vai ter a resposta na propiciação. Mas e o segundo bloco, que é a dívida do pecado? O segundo bloco, ele é respondido com uma palavra ou com um ato chamado redenção. Então, a redenção vai cobrir a dívida do pecado. A palavra redenção, gente, é a palavra apolutroses. Paulo vai usar em Filipenses, Paulo vai usar em Gálatas, muito essa palavra aparece em Gálatas, em Romanos, tá? Essa palavra, e um pouco em Efésios, mas muito. E o autor de Hebreus, então, abusa. Mais uma vez, deu uma quedinha, mas nós vamos resolver isso. Então, essa palavra redenção, para você ter uma ideia melhor, ela era uma palavra usada muito pelos abolicionistas na época, principalmente a época grega, onde porque a escravidão sempre existiu. Nós achamos que a escravidão foi somente de uma etnia negra, mas não, a escravidão sempre existiu. E era comum aquelas pessoas contrárias à escravidão, às vezes irem naquele mercado onde os escravos eram vendidos, né? E ali eles compravam, eles eram os redentores. E eles compravam esse escravo para libertar, deixariam. Compravam, dava a um documento. Esse documento na época não era papel, na grande maioria era uma pedra com
como a identidade da libertação. Por isso que Apocalipse fala que nós teremos uma pedra gravada, um novo nome sobre nós. E aí nós temos a redenção, tá? Por causa dessa pedra, ou seja, por causa desse pagamento que foi feito. Então, a dívida do pecado impediu que o condenado ele não tinha acesso a Deus. Então, eu e você não tínhamos acesso a Deus. Então, é isso que Paulo está falando. Olha, Silas, esse bloco, essa dívida, a redenção foi lá e pagou toda a despesa, né, que poderia ter, ou toda a cobrança que lá atrás, né, o diabo vem fazendo contra a minha vida, ou poderia fazer contra a minha vida e contra a sua vida. O outro bloco é o que os grandes avivamentos começaram. Por quê? Porque essa igreja começou a dizer para todos, com entendimento. Uma das grandes falhas nossa hoje é que nós não entendemos essa morte substitutiva. Nós achamos que ele morreu lá, bacana, choramos, né? Assistimos, né? O filme A Paixão de Cristo, né? Que o Mel Gibson dirigiu, aí nós choramos naquele filme, aquelas cenas triste, né? Ele lá na cruz, aquela cena dele lá na cruz, nós choramos com tudo aquilo. Mas às vezes nós precisamos entender o que Jesus queria produzir não era choro. Você já parou para pensar o que ele queria produzir era alegria? Talvez ele queria que a igreja, ao se reunir, pegar o pão e pensar em todo aquele sacrifício, pensar em toda aquela morte, toda aquela agonia ali, Pai, por que me desamparaste? Naquela agonia, a gente ficasse alegre com tudo aquilo. Você já parou? Mas não é um sadismo? Não. É o entendimento de que ele estava pagando um preço pela minha vida e pela sua vida. A alegria do cristianismo está aí. Ele morreu em meu lugar. Essa morte substitutiva, esse apotenesis, foi tão sério que as cidades, né, a região da Ásia Menor, quando o cristianismo começa a chegar ali, foi uma contracultura, literalmente uma contracultura, porque eles foram antigamente colonizados pelos gregos. Quando Alexandre conquistou, a Ásia ainda estava do domínio, principalmente do pensamento da Grécia. Quando nós estudamos as cartas do Apocalipse, eu mostrei que havia algumas guarnições romanas em Tiatira, em Esmirna, em Laodiceia, mas não significava, Roma não tinha total domínio da Ásia Menor. Então o pensamento que predominava ali era o pensamento grego. E o pensamento grego era, primeiro, as divindades, elas eram um pouco dissimuladas, porque Zeus poderia acordar bem, então estava tudo jóia. Poseidon acordava mal-humorado, mandava as águas destruir qualquer cidade. E assim eles pensavam. Tá? E de repente vem um cristianismo dizendo, não, o nosso Deus, todos os dias, vamos colocar nessa analogia, acorda com as suas misericórdias restauradas, renovadas sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas uma das coisas mais fortes na cultura grega era que esses deuses, para aplacar a ira deles, pediam sacrifícios humanos. Aí, de repente, vem o cristianismo dizendo, não, ninguém vai mais sacrificar. O próprio Deus vai se sacrificar em favor de vocês. Então, a morte substitutiva, quando você pegar aquele pão, aquilo tem que ser um motivo de alegria. Quando Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, a religiosidade levou só para um aspecto. Veja se você tem pecado, veja se você tem pecado, veja se você tem pecado. E tem muitas pessoas, quando são disciplinados em determinadas igrejas, o que elas ficam? Não pode mais ceiar. Elas estão em disciplina, né? Como se a ceia fosse algo usado de manipulação e controle. Sendo que é essas pessoas que deveriam ceiar. São elas que deveriam pegar o pão e dizer, caramba, o que eu fiz? Eu não sou mais escravo do pecado, ele morreu no meu lugar. Eu não poderia ter cedido a esse pecado. Tá? E ele deveria comer daquele pão com alegria. Olha o que a religiosidade faz. Ela desconstrói essa verdade. Então, quando eu e você pegamos o pão, e essa era a ideia de Jesus, e quando Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, não é para ver se você está em pecado. É para você parar e dizer, cara, você sabe aonde você estaria e como você estaria se não fosse a morte
de Jesus naquela cruz, você devia pegar aquele pão, nós deveríamos pegar aquele pão e fazer um minuto de dança, e não de silêncio. Um minuto de choro, de alegria. Aquilo que o Salmo 126 fala, né? Chorar com júbilo em nossos corações, porque Ele mudou a nossa sorte, Ele tirou todo o pranto e colocou toda a alegria. Para aí depois nós comemos o pão. É algo sério que nós podemos pensar, né? E a morte espiritual? A morte espiritual, ela é resolvida naquilo que nós chamamos a reconciliação. Tá? Essa reconciliação vai resolver o problema dessa morte. Então, o que seria essa morte existencial? Apenas para você entender, o homem, ele é tricotomista, eu creio nisso. Tá? O psicológico, que nós chamamos de psique, a própria psicanálise vai fazer uso dessa palavra, mas é uma palavra grega, tá? Que é a questão da alma, do sentimento. Então, o homem, ele morre existencialmente nos seus sentimentos. É por isso que você vê tantas barbaridades, atrocidades, e às vezes tem pessoas que ficam até escandalizadas, né, com o nível de violência, de atrocidades que a humanidade chega. É porque a alma desse indivíduo, a alma do ser humano está totalmente destruída, deformada, não existe mais valores. A questão física, tá? E aqui é muito sério, porque no meio evangélico eles exageraram um pouco, desde de alguns pensadores cristãos, exageraram um pouco essa interpretação. Bom, primeiro, a morte física. Tá? O homem não foi feito para morrer. Amado, biblicamente falando, nós somos eternos. Os eternos somos nós. Tá? Biblicamente falando, nós fomos feitos para vivermos uma eternidade. O pecado roubou isso. O pecado anulou essa verdade. Então, o nosso físico passa por transformações. Por isso que quando o Senhor fala nosso físico ser transformado, e a palavra que é usada no grego é doxai, de glória em glória, doxai and doxai, né? Tá? De glória em glória, de glória em glória. Significa que todas essas questões de doença, todas essas questões serão transformadas. E nós temos a questão espiritual. Então, falando um pouquinho mais, tá? O homem em pecado acaba com o seu psicológico, acaba com o seu físico e acaba com o espiritual. Vamos abrir um adentro aqui, amado. Quando eu e você cometemos pecado, porque nós pecamos, e João fala, tá? Se você falar que você não é pecador, você é um mentiroso, então nós pecamos. Isso não quer dizer uma legalidade para continuarmos no pecado, mas é uma advertência pelo que vem depois. Mas se confessarmos com arrependimento os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós pecamos, o que vai ser atacado aqui? Não necessariamente o físico, mas em primeiro lugar vai ser atacado o espiritual. A minha relação com Deus fica bloqueada. O meu convívio com Deus fica, sabe, com ruído. É que nem essa internet aqui de casa hoje. Você toda hora está caindo. A nossa relação com Deus fica caindo. Tá? Então, como que se resolve isso? Quando nós confessamos, quando nós reconhecemos, essa conexão volta a ser religada. Por isso a palavra religião. Religar essa conexão com Deus. Então, o meu espiritual é o primeiro que vai sofrer. O próprio Deus fala o seguinte, olha, os meus ouvidos não estão fechados, nem as minhas mãos encolhidas para o teu espiritual. Mas o vosso espiritual está em pecado. As vossas iniquidades. Consequentemente, o segundo parte da minha estrutura que vai sofrer é o psicológico. Tá? Porque aí eu posso até ficar nervoso, irritado. Porque uma pessoa em pecado, ela não tem a paz de Deus. Uma pessoa que não tem a paz de Deus, ela está à mercê das circunstâncias da vida. Então, o meu emocional, ele é abalado. E por último, esse emocional vai somatizar sobre o meu corpo. Olha só, o que o pecado faz. Tá? Então, cristão, filho de Deus, quando você está em pecado, você afeta o teu espiritual, você afeta o teu psicológico e, consequentemente, você afeta o teu físico. Com isso, o diabo vai poder tirar a tua salvação? Não, mas se você permanecer, você a perde. Paulo fala, precisamos trabalhar
pela nossa salvação. Ele usa a palavra ergenomai no grego. Nós precisamos operacionalizar a nossa salvação. Então, seria mais ou menos o quê? Eu tenho Deus, Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, sou santo. Agora, a santidade é um processo. E é um processo de eu sair da minha zona de conforto, buscar mais da presença de Deus. E aí, meu amado, por isso que nós temos enfatizado sempre em nossas reuniões a importância daquela tríade, né, que a igreja primitiva praticava. Vida de oração, vida de leitura da palavra, das cartas, dos textos que eles tinham acesso, e vida de comunhão. Nessa quarentena você consegue ter essas duas coisas, né? Vida de oração e vida de leitura. A vida de comunhão com os santos, daqui a pouquinho nós vamos ter. Mas como vai ser gostoso quando você chegar cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Então, essa questão aqui da morte espiritual é a palavra catalassos, que é voltar ao princípio, reconectar. Tá? Então, o que o Senhor está falando é que quando nós temos essa reconexão, tá? Reconciliação, tá? Com o Senhor, nós somos levados de volta ao princípio, nós somos reconectados. Olha, eu nem sabia que a internet fica caindo hoje, né? É exatamente isso, reconectar. Nós estamos nesse processo dessa reconexão, né? Sempre reconectando com o Senhor. E aí nós teremos os direitos restituídos. Antes de passar para o último slide, eu quero que você preste atenção nisso, meu amado. O diabo, eu vou falar bem devagar, o diabo, ele não pode tirar a tua salvação, mas ele pode tirar os direitos que a sua salvação te traz. É isso mesmo. Justiça, paz e alegria. Quando Paulo fala o que é o reino dos céus, justiça, paz e alegria. As coisas materiais, elas são consequências da bondade de Deus. E as coisas extras são consequências da fidelidade de Deus diante da bondade que nos traz aquilo que é necessário e às vezes um pouco mais. Um rabino coloca um pouquinho ao contrário, ele fala assim, que as nossas necessidades, elas são supridas por causa da fidelidade de Deus. Eu amo muito essa frase. Mas o nosso extraordinário, ele é suprido por causa da bondade de Deus. Eu sempre quando eu oro, eu oro assim, Deus, por causa da tua fidelidade, me traga o que eu preciso. Mas por causa da tua bondade, me dê alguns caprichos a mais, onde você coloca isso de uma forma consciente diante do Senhor. Então, para nós encerrarmos, amado, o desejo do homem, agora, ele pode ser suprido, porque não existe mais nenhum obstáculo para que eu e você possamos chegar diante do trono da graça. Por isso que quando você ler que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. E aí quando você pegar aquele pão e pegar aquele cálice da ceia, que você possa entender a profundidade dos blocos. Ok, amados? Nós literalmente fomos reconciliados na nossa internet de novo, tá bom? E quando você então, nós estivemos lá, precisamos lembrar daquela frase que o Senhor Jesus fala na cruz. Tetelestai. Todos os blocos foram retirados. Tudo que o Silas tinha de obstáculo para chegar até Deus foi retirado. Amém? Vamos orar antes que caia de novo? Senhor, nós queremos declarar a Tua palavra, bênção nas nossas vidas, Senhor. Que possamos entender que todos os blocos que nos impediam de chegar ao trono da graça e recebermos a perfeita fidelidade e bondade que o Senhor tem para as nossas vidas, todos esses blocos foram retirados.
quando o teu filho morreu naquela cruz pelas nossas vidas, por causa dos nossos pecados. Senhor, que nós como cristãos, filhos teus, possamos entender a profundidade do está consumado, para quando nós voltarmos a ceiar, pegarmos o pão e o cálice e entendemos que todos os blocos foram retirados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Deus te abençoe.